Grava. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano, aos nossos irmãos que nos cercam por mais esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos ver aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Instrução dos espíritos, a afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso das deformidades ocultas? O mundo está cheio de pessoas que trazem um sorriso nos lábios. Deixa eu pôr umas pessoas aqui chegando. E o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor a sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar. Querem, pelo menos, ser temidos pelos que não podem resistir. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. Não basta que os lábios desfilem leite e mel, pois, se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são atingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. Sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus, né? Bom, então o texto aqui é bem claro, né? Existem pessoas que, pelo verniz social, aparentam uma coisa, né? E eu não pus para gravar aqui, eu pus. Tá gravando. Aparentam uma coisa. E, na realidade, não são, né? São pessoas que são muito difíceis, principalmente em casa ou com subordinados, enfim. Por isso que Jesus coloca aqui que a afabilidade e a doçura, né? Aqueles que vão ter direito a entrar no reino de Deus, né? A gente tem que treinar isso, porque muitas vezes a gente não consegue se conter e somos pessoas, às vezes, muito indelicadas, né? Então, a gente precisa começar a perceber esse tipo de comportamento, se é que nós o temos. Às vezes a gente tem, né? Porque as situações no nosso dia a dia são tão difíceis e contraditórias que às vezes a gente acaba sendo pessoas muito difíceis. Bom, aqueles que eu não cumprimentei, boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo, tá bem no comecinho aqui, no capítulo 16, exemplo cristão, né? Ele vai fazer aqui uma comparação do processo de desencarne com o Dimas, que nós já vimos, né? O Dimas era um trabalhador da seara espírita, mas mesmo assim ele enfrentou problemas na hora do desencarne, como a gente leu no capítulo anterior. E agora o André Luiz vai acompanhar
o desencarne do Fábio. Tá? Então, nós vamos começar a ler isso aqui. Tá? Vou começar a ler aqui. Qualquer coisa, se alguém quiser interromper, fique à vontade. Se alguém quiser complementar o que eu falei, também fique à vontade. Eu vou começar daqui, olha. De antemão, sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Quer dizer, ele está colocando isso porque o Dimas sabia que ia acontecer isso porque ele tinha conhecimento espírita, né? Mesmo assim, ele ficou muito perturbado. Não merecera ele excepcional atenção dos nossos superiores hierárquicos? Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerônimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é, por si mesmo, todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Ou seja, né, ele está colocando que, apesar de nós termos conhecimento da doutrina espírita, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente no momento do desencarne. Se a gente vai ficar apegado aos nossos parentes, se não vai ficar apegado às coisas materiais, a gente não sabe, né? Então, a gente tem que procurar entender essas situações. Por isso que essas leituras aqui são interessantes, para a gente perceber a diferença de cada um dos espíritos aqui e tentar treinar nosso espírito para sermos melhores, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A Assembleia de Aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória do cume, a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes de luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo, né? Então a gente viu que todo o desencarne dele foi totalmente acompanhado, né? Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente, qual ocorre à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar, mas se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio. A iniquidade dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética, né? Ou seja, os filhos e a esposa, né, não conseguem entender que ele desencarnou, né? Então, e ele começa a sofrer esse tipo de situação, né? Ele sente tudo isso, né? Sorriu benévolo e continuou. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio do nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe deviam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou internamente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo.
gastará, desse modo, alguns dias para edificar a resistência, né? Então, ele ainda está naquela perturbação difícil. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado servidor cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluí, mais uma vez, que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obséquio é ofício sublime no cultivo ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em observância às disposições mentais em que se prende, né? Então, por isso que todos nós precisamos nos preparar, né? Porque uma hora vai acontecer com a gente. A gente não sabe se é hoje, se é amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, ninguém sabe, né? Mas requer preparação. A gente precisa se preparar, porque senão pode acontecer que nem aqui, como a gente está relatando no caso do Dimas, né? Roberto, Oi, fala. eu acho que uma grande dificuldade nossa é os materiais, até que nós conseguimos mais fácil, mas o apego às pessoas, É, esse eu acho que pega muito. Você sabe, quando eu começo a pensar, eu me vejo nesse quadro. Os bens materiais, tanto faz, mas o apego às pessoas é que vai pegar muito. isso é Acho que é uma grande complicado, né, dificuldade. Conceição? É muito complicado, né? É muito complicada essa parte. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que começar a pensar já agora, É, né? a trabalhar esse lado. Exatamente, porque senão, quando a gente for para o outro lado, a gente vai sofrer muito com essa Muito, situação, né? E isso pode desequilibrar a gente. Quer dizer, sim. muitas vezes um trabalho brilhante que a gente tenha feito no centro, né, ajudando, fazendo, pode nos atrapalhar por causa dessas situações, né? Então, a gente realmente precisa se preparar. É uma coisa muito difícil, mas a gente tem que se preparar, muita prece, né? E a luta para tentar. É isso aí. Mas é difícil mesmo. Obrigada. Bom, vamos lá, continuando. Atravessando curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu tornamos a crosta, de modo a desobrigar-nos da incumbência. Acercamo-nos do bairro pobre em que Fábio situara um ninho doméstico. Fábio vai ser o outro caso que ele vai comparar com o do Dimas, tá? Casinha singela, encantável. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios vagavam de largo em lamentável promiscuidade. Nas adjacências erguiam-se alguns bangalôs novos que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência pequena e humilde, havia, no entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. A nossa apreciação parecia delicioso oásis em meio de vasto deserto. Entramos. Três amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que faziam visita ao enfermo enquanto nas últimas horas do corpo material, né? Então vejo que sempre alguém vai estar perto da gente no momento do desencarne, né? Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Tiveras existência modesta,
limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora. Esforçara-se suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora acicatado por dificuldades sem conta, no transcurso da experiência que terminava. Deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva. Embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se do corpo físico jubiloso e confortável, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Além de haver-se afeiçoado profundamente ao Evangelho de Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores com todas as possibilidades do seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Elogiava-se de tal forma o companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Sim, elucidou Jerônimo, com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido, coisa que também é difícil, né? Então, quem vai desencarnar no tempo previsto, segundo o André Luiz em outro livro, são aqueles que chamam-se completistas, que completam a encarnação, né? Então, esse aqui é um caso que ele vai desencarnar no tempo previsto, porque muitas vezes, por causa de abuso, a gente antecipa a ida para o plano espiritual, né? Então, não deixa de ser uma espécie de suicídio indireto também, né? Tudo bem? Tudo em ordem aí? Vamos lá, então. É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que se lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a, traindo a condição de médico sempre interessado em estudar, considerei, né? Quer dizer, o André Luiz está sempre querendo saber alguma coisa a mais, né? É lamentável que tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto porque prosseguiu calmo. Este é, de fato, o argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes, surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança. Desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos foi atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou do nosso convívio. Clínico amigo chamou minha atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso de letras primárias, conduzia ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Saiba, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque, não poucas vezes, surpreendi-o namorando o educandário vizinho da nossa casa. Ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam um esforço ingente, e meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as condições artísticas que idealizava. Segregando-se na oficina de mecânica em ambientes pesados demais para a sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa da determinante posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual, indaguei, quer dizer, ele quer saber, você pesquisou por que que o rapaz, né, tem essa situação? Respondeu, né? Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo,
fui devidamente esclarecido, né? Então, quando a gente chega lá no plano espiritual, nem tudo a gente consegue saber ao mesmo tempo que se desencarnou. Às vezes tem que se levar algum tempo, né, para a gente ter um certo equilíbrio para poder entender as coisas, né? Porque senão teria espíritos que ficariam verdadeiramente perturbados com as informações recebidas. Então, eles aguardam o espírito ter um certo preparo para depois saber as coisas que ele vai perguntar lá. Continuando. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época não muito recuada, Fábio, no outro nome, em outra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com desvelado carinho e por mais de uma vez enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso da nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contato das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhe permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. Enquanto a alegria tornava o ambiente, meu orientador acrescentou: prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantamo-nos, penetramos o quarto. Fábio, fundamentalmente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os olhos tristes para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenômeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se as providências para o socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerônimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo em o derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinhos pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável auxiliá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Com muita satisfação, aqueceu o assistente. Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levaram a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente. E fazemos o possível por beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho a ser usado em breves minutos. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais, que lhe davam intuições indiretas, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. E a gente sabe, né, pela experiência, que os velhinhos, quando estão nessa situação, não gostam de tomar banho, né? E aquele banho é primordial, como a gente está vendo aqui, né?
Jerônimo e Aristeu misturaram à água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicação da senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei, admirado, que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-me mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool, levadas a efeito, completaram a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem informou: tudo pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e salientou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível da nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa, ponderando. Creio não devemos adiar o serviço da prece. Sinto-me inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E quando a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, o enfermo, auxiliado pelo pai, abriu o Novo Testamento na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios e leu o versículo 44 do capítulo 15. Semeia-se o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e há corpo espiritual. Fez-se curto silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente. Espero que a divina providência, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude a enunciar o que desejo com facilidade necessária, enquanto possuímos, deixa eu tirar isso aqui, possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correrem serenos, supomos que o corpo seja propriedade nossa. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar à enfermidade, verificamos que a saúde é tesouro que Deus nos empresta confiante. Sorriu calmo e confortado. Até ali, via-se bem que era Fábio o expositor exclusivo das palavras. Expressava-se em voz correntia, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Fim do intervalo mais longo, o genitor descansou a destra em sua fronte, mantendo-o na atitude de quem ora com profunda devoção. Reparei surpreso que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflando as células nervosas, então semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho, e sua voz fez-se ouvir de novo com indiferente inflexão. Dirigindo à esposa e aos filhinhos o olhar terno, agora otimista e persistente, passou a dizer inspirado: estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares, desde muitos anos. Mas é sem razão, não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades cheios de bom ânimo dentro da noção da próxima despedida. A palavra do apóstolo dos gentios é simbólica na situação presente. Assim como há corpos animais, há também corpos espirituais. E não ignoramos que o meu corpo animal, em breve tempo, será restituído à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis em que nos movimentamos na face do mundo. Algo me diz ao coração
que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês nesse corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me na véspera da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram levadas a efeito em benefício da nossa tranquilidade nesses minutos de separação. Deixa eu ver quanto falta. 6. Em verdade, não lhes deixo dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual da nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredora. Fitou particularmente a esposa, tomando de maior atenção, de emoção, e prosseguiu. Você, Mercedes, não temos obstáculos da sombra. O trabalho digno ser-nos a fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em nosso espírito, seja onde for. Saudade da sua convivência, da sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada sobre nós dois. Aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. De certo, necessitarei de muita paz, a fim de me readaptar-me à vida diferente, e por isso pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Conhecendo-lhes a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho desde muito cedo, e entendo a pureza dos seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, releve-me a franqueza nesse instante expressivo de experiência atual. Sei que a minha ausência se fará sentir de problemas talvez angustiosos para o seu espírito sensível. A solidão torna-se aflitiva para a mulher jovem sem a vizinhança dos carinhosos laços de pais e irmãos consanguíneos, que já não possuímos nesse mundo, quando não é possível conservar a mesma vibração de fé através das diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Além disso, nada quebrará nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Observei que Fábio arquejava, fortemente emocionado. Transcorrido alguns segundos de breve pausa, continuou irradiando seus olhos verdadeiros a afeição e sinceridade fiel. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque senão. Eu vou parar aqui, embora faltem 4 minutos, porque assim fica mais sentido a hora que a gente voltar daqui 15 dias. Vou parar aqui no Observei que Fábio arqueava. Bom, então vejam, o que a gente está vendo aqui são dois casos diferentes, né? O caso de Dimas, né, que a gente viu lá no capítulo anterior, ele, apesar de ter o conhecimento do Evangelho, ele deu umas fraquejadas, né? E principalmente porque ele não conseguiu colocar isso de uma maneira mais concreta para os seus filhos e a esposa, né? Então, é lógico que ele começou a ter o assédio deles, e aí a perturbação que todos os espíritos passam fica maior. E como disse o texto, mesmo ele também não se preparou convenientemente nesses casos, né? Então, eu diria que a gente tem que se preparar para isso. Até para o contrário, né? Porque vão ter alguns filhos que vão dar graças a Deus que o pai está desencarnando, a esposa também vai dar graças a Deus que o marido está desencarnando, né? Mas até para isso a gente tem que se preparar, né? Porque isso pode ser uma fonte de perturbação muito grande também, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que se liberar tanto das coisas materiais, que como a Conceição falou, que eu acho que é a coisa mais fácil, porque de uma certa forma a gente sabe que vai para o outro lado lá, só vai levar a roupa do corpo, quando
quando pode levar a roupa do corpo, né? Porque tem alguns que nem podem levar a roupa do corpo, né? Então, a gente tem que ponderar essas duas situações, né? Aqueles que vão ficar muito sentido com a nossa partida e aqueles que vão dar graças a Deus da nossa partida, né? Mas o importante é que a gente vê aí o caso do Fábio, ele está fazendo uma prece, né? Então, a prece é sempre muito importante nesses casos, né? A gente tem que cultivar isso sempre. Bom, agora nós vamos passar para a segunda fase. A Bia vai chamar a segunda fase. Nós estamos quase terminando aquela entrevista do Haroldo, que está muito interessante. Ele explica as coisas de uma forma muito simples, né? E aqueles que puderem ouvir na segunda parte, será um prazer recebê-los. Se não, paciência, a gente encontra vocês amanhã ou durante a semana na Casa de Fabiano, né? Eu agradeço bastante aí, principalmente hoje que nós temos aí uma figura honrada do Bruno, né? Então, já viu, né? O negócio aqui hoje tá de gala, né? Mas é isso aí. Então, eu vou desejar para vocês uma boa noite de sono. Agradecidos, Pai, pela oportunidade, vamos orar aquela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Mestre, cairmos em novas e velhas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então a Bia agora chama a segunda parte. Quem puder ficar, vamos continuar aquela palestra do Haroldo, que está muito interessante. De qualquer